Beleza, pessoal. Vamos agora falar sobre multiplicação de matrizes e matriz inversa. Vamos que vamos. Multiplicação matricial, ou simplesmente multiplicação de matrizes. Um médico receitou para um paciente 3 tipos de medicamento. Tipo A, deveria tomar 20 cápsulas, do tipo B, 15 e do tipo C, 40. Se os custos de cada cápsula são respectivamente R$1, R$2 e R$3, pergunta-se qual o valor total da receita. Então, essa aqui, vamos começar a multiplicação de matrizes por meio de uma questão-problema. Solução. Primeiro, por que eu vou multiplicar 20 vezes 1? Porque, olha só, são 20 cápsulas do tipo A, sendo que cada uma tem o valor de R$1, então fica 20 vezes 1. Só que eu vou somar com que a do tipo B são quantas cápsulas? São 15. Mas quanto é o valor de cada cápsula? 2. Então vai ficar 15 vezes 2. Mais a próxima, que é do tipo C, que são 40 cápsulas, cada uma no valor de R$3. Então fica 40 vezes 3. Então, a pergunta qual o valor total da receita? Então, na receita é assim, qual o valor total do gasto? Vamos lá. 20, que é 20 vezes 1 dá 20, 15 vezes 2 dá 30, e 40 vezes 3 dá 120. Somando tudo vai dar 120 com 30, 150, com mais 20, 170. Então, o valor total, que eles chamam aqui de receita, vai ser de R$170. Então, o problema vem do dia a dia prático, mas vamos ver onde queremos chegar. Forma matricial. Então, aqui eu fiz algebricamente, peguei, multipliquei, somei e deu resultado. Mas como seria essa questão feita de forma matricial, com matrizes? Aqui eu vou ter o seguinte. Vamos agora para a forma matricial. Então, passando para a forma matricial, vamos ter a seguinte circunstância. Vamos ter uma matriz formada por quem? Pela quantidade de cápsula de cada tipo. Tipo A, tipo B e tipo C. Nesse caso, nós vamos ter o que? 20, 15, que é do tipo B, e 40, que é do tipo C, vezes quem? A matriz custo, o custo de cada um. Então, o primeiro vale 1, o segundo vale 2 e o terceiro vale R$3. Então, agora, comparando com o exemplo acima, a resolução acima, temos o seguinte caso. Vou ter uma matriz 20 vezes 1, aqui ó, 20 vezes 1, mais 15 vezes 2, mais 40 vezes 3. Vinte vezes 1 já sabemos que é 20, mais 30, mais 120. Então percebam que a mesma coisa que eu fiz acima, estou fazendo abaixo, só que em forma de matrizes.
Se eu somar, vai dar uma matriz cujo elemento é unitário, 170. Pronto. Então perceba uma coisa. Pelo exemplo, pela solução acima e a resolução abaixo da forma de matrizes, percebemos que linha multiplica coluna. Primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e o terceiro com o terceiro. Então, essa é a ideia que vamos tirar de multiplicação de matrizes. Sempre linha com coluna. Se eu tenho 3 na linha, eu tenho que ter 3 na coluna para cada um multiplicar o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e o terceiro com o terceiro. Então, essa é a ideia de multiplicação de matrizes. Linha multiplica coluna. Vamos agora para exemplos. Aqui eu tenho uma matriz linha vezes uma matriz coluna. Vamos aplicar a mesma regra da questão passada. Vamos lá. Primeiro multiplica o primeiro. Vai ficar 2 vezes 1 mais o segundo multiplica o segundo. E o terceiro multiplica o terceiro. Resolvendo, vamos ter 2 vezes 1, 2. 1 vezes 0, 0. E 6 vezes 3, 18. Tudo isso vai ser igual a 18 com 2, 20. Então, a multiplicação dessas duas matrizes vai resultar em uma matriz quadrada de ordem 1, cujo elemento é 20. Vamos para essa outra multiplicação. Linha multiplica coluna. O 4 com 1, o 0 com 2 e o 1 com 5. E o 3 não tem um elemento a multiplicar com 3. Quando isso acontece, quer dizer que a multiplicação não existe. Aqui eu tenho 4 elementos, era para ter também 4 elementos na coluna. Como não tem, eu não posso fazer nada, não posso ir para frente. Não posso multiplicar. Então, não existe, pois a primeira matriz é 1 por 4. Em outras palavras, uma linha, 4 colunas, enquanto que a segunda é 3 linhas e uma coluna. Então, é incompatível essa multiplicação. O número de elementos da matriz linha é diferente do número de elementos da matriz coluna, como eu já havia mencionado. Aqui nós temos 4, aqui nós temos 3, então não tem como multiplicar. Então agora vamos para o caso geral. Dadas a matriz com elementos A e J, M por N, M por B, e B com elementos B e J, P por N. Chama-se de produto A por B, a matriz C com elementos C e J do tipo M por N, onde o elemento C e J é obtido pela soma dos produtos dos elementos da enésima linha de A pelos elementos correspondentes da jésima coluna de B. Então, como é que eu posso entender aqui? Perceba uma coisa. Não é sempre linha por coluna, então na primeira matriz o importante é a linha. Na segunda, o importante é a coluna. Mas antes de olhar isso, tem que saber se os dois centrais são iguais, ó, P e P, então são iguais. Então, se na primeira o importante é a linha, então essa linha vem para o tipo da resposta, ó, da multiplicação. E o N vem para a coluna, ou seja, da primeira matriz você pega a linha e da segunda matriz você pega a coluna. Exemplo. Aqui nós temos um exemplo de multiplicação de A com B, onde A
é a matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, e B é 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. Quando eu multiplicar as duas, eu vou obter o que? Primeiro, eu posso multiplicar por quê? Porque são iguais, dois centrais. E aqui sobrou quem? 3, e aqui sobrou quem? 2. Então essa aqui é 3 por 2. E é verdade, ó. Eu tenho 3 linhas e 2 colunas. Mas como é que vai se dar essa multiplicação? Primeira linha com a primeira coluna. Primeira linha com a primeira coluna. Sempre nesse sentido. Linha da primeira e coluna da segunda. Então, linha, coluna, tá aqui. Linha, coluna, tá aqui. E assim sucessivamente. Vamos para um dispositivo prático, para a pessoa não errar. Facilitar, na verdade, a organização. Vamos que vamos. Daqui o dispositivo prático, o que ele fez? Ele pegou a multiplicação de A com B e botou aqui. Aqui ele botou a matriz A e aqui ele botou a matriz B. Aí, ó, a multiplicação da primeira linha vai gerar valor na primeira linha. A multiplicação da segunda linha vai gerar valor na segunda linha. E a terceira gerar valor na terceira linha. A multiplicação da primeira coluna vai gerar valor na primeira coluna. Na segunda, então. Primeira com a primeira vai gerar na primeira. Primeira com a segunda vai gerar a primeira linha e na segunda coluna. E assim sucessivamente. Isso vai ficar mais fácil de visualizar quando a gente for para o exercício prático. Vamos lá. Observações. A condição para que A vezes B exista é que o número de colunas de A seja igual ao número de linhas de B, como eu já havia mencionado. Então essa primeira observação parte disso aqui, ó. Se eu tenho uma matriz A do tipo M por N vezes uma matriz B do tipo P por Q. Então, essa multiplicação só existe se os dois centrais forem iguais, ó. O N igual ao P. Em outras palavras, se a coluna da primeira for igual à linha da segunda, eu tenho que essa multiplicação existe. Eu posso garantir que vai ter uma matriz. O resultado dela vai ser uma matriz. Caso contrário, se for diferente, não tem como multiplicar duas. A segunda observação, a multiplicação é sempre feita da linha da primeira matriz pela coluna da segunda matriz. Então, sempre, eu vou pegar nesse sentido, linha multiplicando coluna. Então, é esse diagrama aqui, ó, linha, e aqui, coluna. Ficar sempre nisso. Aqui anda na linha, aqui anda na coluna. O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro e assim sucessivamente. A terceira observação fala sobre a ordem de A por B, que será a ordem da multiplicação de A por B será dada pelo número de linhas de A por número de colunas de B, como também já havia falado. Então, se eu tenho A do tipo 3 por 2 e B eu tenho 2 por 3. Ó, então, como os dois são iguais, eu posso marcar e eu posso multiplicar. Então, o resultado vai ser, quem sobrou aqui? 3. E quem sobrou nesse outro? 3. Então, vem linha para cá e coluna para cá. Então, esse é o resultado da multiplicação entre duas matrizes. O tipo dela vai ser sempre a linha da primeira matriz, você pega a quantidade. E da segunda matriz você pega a coluna, formando assim o tipo da matriz resultante.
Vamos agora para as propriedades. Primeira propriedade, que é a propriedade associativa. Aqui eu posso associar, multiplicar o B com C, e por último A vezes o produto já feito. Ou então eu posso fazer o que? Multiplicar os dois primeiros, seguindo a ordem, e depois que eu obtiver o resultado, eu vou multiplicar por C. Então essa igualdade ela é válida, que é a propriedade associativa. A segunda propriedade, que é a 2.1, porque vamos falar de duas propriedades aqui, da forma distributiva. Eu posso distribuir, ó, A para B, depois A para C, mas desde que eu siga essa ordem, AB, AC. Eu não posso botar BA, porque pode mudar totalmente o resultado. A 2.2 também apenas se a soma estiver na frente e a matriz estiver atrás. Eu posso também distribuir B vezes A, seguindo a sequência, o B na frente e o A atrás. Depois C vezes A, seguindo a sequência de C na frente e A depois. Aí eu posso multiplicar as duas separadas e depois somar um resultado que não vai alterar nada. Essa é a propriedade distributiva. 3. Se eu tenho A vezes B diferente de B vezes A, ó, geralmente isso que acontece. Quer dizer que a multiplicação de A vezes B, na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, é diferente de B vezes A. Então quer dizer que se existe caso que isso acontece, então ela não é comutativa. Então tome cuidado ao mudar a posição de duas matrizes para multiplicar, porque pode alterar o resultado. Quarto, se eu tenho A vezes B, que é igual a A vezes C, isso não implica que B é igual a C. Como assim? Isso aqui não vale a lei do corte, do cancelamento. Tipo, se eu estou multiplicando A com B e A com C, eu corto A com A e falo que B é igual a C. Isso não vale na multiplicação de matrizes. Então, a lei do corte não é válida para matrizes. Quinta. Peguei uma matriz A, multipliquei pela matriz B e o resultado deu uma matriz nula. Isso não implica dizer que um dos dois são zero, o A e o B, porque eu posso ter duas matrizes não nulas e a multiplicação dela dá zero, da matriz nula. Então, isso também não se aplica na multiplicação de matrizes. Se eu tenho duas matrizes se multiplicando e o resultado é nulo, não quer dizer que uma delas seja nula. Pode ser que as duas não sejam. Exemplo é propriedade 6. Aqui também vale o seguinte: se eu tiver um escalar aqui multiplicando duas matrizes, eu posso multiplicar o escalar primeiro com A ou com B e depois resolver a multiplicação. Então isso não vai alterar nada. K vezes A e depois multiplicar por B, ou posso fazer K vezes B e depois multiplicar com A. Mas não esqueça, sempre seguir na ordem, a posição como que aparecem as matrizes. Matriz quadradas de ordem n. Teremos 7. Então agora essas propriedades aqui valem para as matrizes quadradas. A matriz identidade IN. Então a matriz identidade é representada por esse símbolo. É o elemento neutro da multiplicação. Olha só. Então se eu tenho uma matriz vezes a identidade, então isso não vai se alterar, vai ser igual à própria matriz. E aqui também pode acontecer isso, sempre vai acontecer isso. A matriz vezes a identidade é igual a identidade vezes a matriz, que é a própria matriz. E o que é identidade? Você vai lembrar, matriz de identidade de ordem 2 e 2 é aquela que você vai fazer isso aqui. Então, se é 2, eu tenho uma matriz que tem só um na diagonal principal e na secundária 0.
Isso é a matriz identidade de ordem 2. Tenho duas linhas e duas colunas, sendo que a diagonal principal repleta de 1 e o restante tudo 0. O I3 seria assim. 1, 1 e 1, aqui 0, aqui 0, aqui 0, 0. Essa é a identidade de ordem 3 e assim para frente. Propriedade 8. Algumas matrizes A com elementos A e J, N porém, tem inversa multiplicativa, ou seja, se eu pegar a matriz A vezes a sua inversa, ou a inversa vezes a matriz A, isso aqui é igual à identidade. Então toda matriz vezes a sua inversa vai ser igual à identidade. Isso é uma propriedade muito importante. Vamos falar agora sobre potência de matrizes. Dada a matriz cujos elementos são 1, 2, 3 e 0, calcule A ao quadrado. Então, pessoal, o que é A ao quadrado? A ao quadrado é a mesma coisa que A vezes A. Então aqui eu vou desenhar a matriz A, botar os elementos 1, 2, 3 e 0. E aqui eu vou botar os elementos dela novamente. 1, 2, 3 e 0. Então vamos. Daqui, não esqueça, eu pego as linhas e aqui eu dou prioridade para as colunas. Vamos. Primeiro com o primeiro, 1 vezes 1 vai dar 1. Mais 2 vezes 3, 6. Agora a mesma linha com a segunda coluna. 1 vezes 2, 2. 2 vezes nada, nada. Pronto, a linha já multiplicou as duas colunas. Agora passa para a linha de baixo. Primeiro com o primeiro dá 3. O segundo com o segundo vai dar a multiplicação é 0. Agora a mesma linha com a outra coluna. 3 vezes 2, 6. 0 vezes 0, 0. Então logo A ao quadrado vai ser igual. Aqui a matriz 6 somado com 1, 7. 2 com 0 vai dar 2. 3 mais 0 vai dar 3. E aqui 6. Agora vamos para uma observação. Observe que os elementos de A ao quadrado, aqui os elementos de A ao quadrado, não foram obtidos elevando-se os elementos de A à segunda potência. Tipo, se A está ao quadrado, é errado fazer isso aqui, ó. Não pode fazer isso. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9 e 0 ao quadrado é 0. Isso aqui não pode, certo? Não pode fazer isso nas matrizes. Então, o certo é fazer isso, a multiplicação de A por A. Exemplos. Então, aqui vamos resolver essa multiplicação aqui de A com B. Vamos lá. Primeiro, vou fazer o seguinte. Vou pegar e vou fazer o dispositivo. Aqui eu vou botar 2, 3, 1, 0, 4 e 5. E aqui eu vou botar a segunda, que é o B. 3, 1, 2, 4. Vamos lá. Não se esqueça que é linha e aqui coluna. Primeiro com o primeiro, 2 vezes 3, 6.
3 vezes 2, 6. Agora o próximo, mesma linha, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 12. Agora essa linha já terminou, passa para a linha de baixo. 1 vezes 3, 3, mais 0 vezes 2, 0. A mesma linha agora com a segunda coluna. 1 vezes 1 dá 1. 0 vezes 4, 0. Aqui a terceira linha com as colunas de lá. Primeira com primeiro, 4 vezes 3, 12. 5 vezes 2, 10. Agora 4 vezes 1, 4. 5 vezes 4, 20. Então, a matriz final A vezes B vai ser igual 12, que é 6 mais 6 aqui, 14, 3, 1, 22 e 24. Essa é a matriz A vezes B. E vamos agora resolver a C vezes D. Vamos lá. Aqui nós temos 1, 2, 4, 2, 6, 0. E aqui vamos ter a matriz 1, menos 1 e 7. Então percebam, linha, coluna, primeiro com primeiro vai dar 1. E 2 vezes menos 1, menos 2. E 7 vezes 4, 28. Aqui embaixo, agora a mesma linha, a outra linha com a coluna. 2 vezes 1, 2. 6 vezes menos 1, menos 6. E 0 vezes 7, 0. Então logo C vezes D é igual. Se eu somar aqui, ó, 28 tirar 2 vai dar 26, com mais 1, 27. 2 tira 6, fica menos 4. Então a matriz final vai ficar 27 e menos 4. Vamos olhar bem aqui o tipo dessa matriz aqui. O tipo dessa aqui é 3 por 2. O tipo dessa é 2 por 2. E do meio são iguais, que quem sobra? 3 por 2. 3 por 2. Aqui, o tipo dessa matriz é 2 por 3. E aqui 3 por 1. São iguais, são quem que sobra? 2 e 1. 2 e 1. 2 por 1. Vamos para mais uma questão. O produto M por N, onde M é a matriz coluna e N a matriz linha. Aí tem as alternativas. Vamos ver qual é a alternativa correta. Primeiro eu vou pegar e vou fazer o dispositivo. Vamos lá. A regra é que linha multiplica coluna. Sempre nesse sentido. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. E 1 vezes 1 dá 1. Então 1 vezes 1 dá 1. E assim sucessivamente. 2 vezes 1 dá 2. Aqui 2. E aqui 2. 1 dá 1. Aqui dá 1. E aqui dá 1. Então a multiplicação vai ser a matriz 1
Então, essa é a matriz resultante. Então, percebo que, qual é o tipo dessa matriz? 3 por 1. E o tipo dessa? 1 por 3. Então, são iguais, são. Quem sobrou daqui? 3. E daqui, 3. 3 por 3. Como aqui também, bateu. 3 por 3. Então, não se define, essa é falsa. É igual a 3, não é. É uma matriz de terceira ordem com duas linhas iguais. Olha só a letra C. É uma matriz de terceira ordem, sim, cadê? 3 linhas, 3 colunas, com duas linhas iguais. Tem duas linhas iguais. Resposta letra C. Matriz inversa. Seja a matriz AN por N quadrada, ou seja, mesma quantidade de linhas e colunas. A matriz inversa para A é dada por A elevado a menos 1, N por N. Tá ok. Se eu pegar a matriz normal vezes a sua inversa, é igual a inversa vezes a matriz, que vai ser igual também à matriz identidade de ordem N. Então, se eu pegar a matriz vezes a sua inversa, ela vai dar igual à identidade. Onde INN é uma matriz de identidade de ordem N, também quadrada, de linhas igual ao número de colunas. Como fazer a inversa de uma matriz? Vamos que vamos. Dadas as matrizes A e B, encontre se existirem suas inversas multiplicativas ou simplesmente inversa. Então, qual é o processo que eu vou utilizar? A matriz inversa de A eu vou chamar de A, B, C, D. Eu poderia botar X, Y, Z, tanto faz, mas vou botar A, B, C, D. E a inversa de B, vou colocar aqui X, Y, Z e W. Vamos lá. Então, pela definição anterior, se eu pegar a matriz vamos lá. Se eu pegar a matriz A vezes a inversa, tem que dar a matriz identidade. Então aqui nós temos quem? Nós temos a matriz A, que é 1, 2, 3, 7. Aqui eu vou botar A, B, C, D, que é a matriz inversa. Então, primeiro com primeiro. Um vez a da A, depois segundo com segundo. 2C. Agora, mesma linha com a segunda coluna. 1B mais 2D. E aqui nós temos linha com coluna. 3A mais 7C. 3B agora com a segunda coluna. Mais 7D. Então percebam que agora eu tenho exatamente aqui um sistema. Por quê? Porque essa parte aqui tem que ser a matriz de identidade, já que eu multipliquei a matriz pela sua inversa, então essa aqui é a identidade. Eu vou fazer da seguinte forma. A mais 2C igual a 1, porque aqui é a matriz, a diagonal principal.
3A mais 7C igual a 0, porque não está na diagonal principal. Aí aqui eu vou resolver esse sistema. O método que eu gosto é o método da soma, então vou mexer aqui por menos 3 para poder desaparecer com esse. Aí menos 3 vezes A vai dar menos 3A, menos 3 vezes 2 vai dar menos 6C, e menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. Vou repetir a de baixo, 3A mais 7C igual a 0. Desaparece o 3A, e aqui vai ficar 7, tira 6, vai dar 1. Menos 3 com 0, menos 3. Então C é menos 3. Aí eu venho aqui e substituo para achar o A. Então tenho que A mais 2C igual a 1. A mais 2 vezes. Mas quem é o C? Menos 3. Igual a 1. Aqui vai dar menos 6. Então vamos lá, continuando. A é igual a 1. Aqui vai dar menos 6, mas passa para o outro lado positivo. Então fica 1 mais 6. Então A vai ser igual a 7. Se eu achei o A, eu vou achar agora quem? Achar o B e o D. Vou fazer a mesma regra. B mais 2D é igual a 0, porque não está na diagonal principal. Três B mais 7D igual a 1, porque está na diagonal principal. Vamos lá, vamos multiplicar aqui por menos 3, o mesmo valor, eu vou obter. Menos 3 vezes B, menos 3B, menos 3 vezes 2, menos 6D, igual a 0. Agora aqui, 3B mais 7D igual a 1. Eu tenho que só repetir. 3B mais 7D igual a 1. Cancela. Aqui um negativo e outro é positivo. Aqui vai dar só D aí igual a 1. Vamos achar agora o B. Eu tenho aqui B mais 2D igual a 0. Só que B mais o D, né? 1, então fica 2 vezes 1 igual a 0. Então B é igual a tá positivo, passa negativo. Pronto. Então eu tenho A, tenho B, tenho C e tenho D. Então eu tenho uma matriz que eu estava procurando, a inversa. Então a matriz inversa de A vai ser igual a... Quem é o A? 7. Quem é o B, que fica bem aqui no canto, é menos 2. E quem é o C? O C é menos 3. E quem é o D? 7. Não, o D não é 7. Perdão, o D é 1. Então essa é a matriz inversa que nós estávamos procurando, a de A. Agora vamos achar a matriz inversa de B. Mas vimos que B, a inversa de B, pode ser apresentada por x, y, z e w. Vamos lá. Aqui eu vou ter a seguinte coisa. B vezes a inversa é que dá uma matriz de identidade. Vamos subir aqui. Aqui eu tenho 1, 2, não,
1, 2, tá certo, 3 e 6. Aqui nós temos x, y, z e w. Primeiro com primeiro vai dar x, segundo com segundo, mais 2z. Não esqueça que é linha multiplica coluna. 1 vezes 1, certo. Agora 1 vezes y dá y. E 2 vezes w, 2w. Aqui embaixo 3 vezes x, 3x. E 6 vezes z, 6z. Aqui agora 3 vezes y, 3y. E 6 vezes w, 6w. Resolvendo o sistema novamente, porque isso aqui tem que ser igual à identidade, que a identidade é 1, 1, 0 e 0. Isso é a identidade de ordem 2. Nesse caso, isso aqui vai ser 1, o de baixo vai ser 0. Vamos lá. X mais 2z igual a 1. 3x mais 6z igual a 0. Vou multiplicar aqui por menos 3. Menos 3 vezes x, menos 3x, menos 6z. É menos 3 vezes 1, menos 3. Baixo 3x mais 6z igual a 0. Cancela, porque negativo é positivo. Cancela. Eu vou 0 igual a menos 3. 0 é igual a menos 3? Não, né? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, quer dizer que esse sistema não tem solução. Se não tem solução, quer dizer que o B não possui inversa. Então, pessoal, com esse exemplo a gente encerra multiplicação de matrizes e matriz inversa. Então, até uma próxima. Obrigado.